Detalhando, então, a meditação para a bondade amorosa. Ela inicia com o desenvolvimento da bondade amorosa genuína dirigida a si mesmo, pois a maior parte da raiva, a hostilidade que dirigimos aos outros surge de atitudes negativas que mantemos dirigidas a nós mesmos. Então, é bem interessante o foco inicial, né? Vai ser dirigida a si mesmo, ela ajuda a dissolver endurecidas crostas criadas por estas posturas negativas, permitindo fluir bondade e simpatia para os outros. Após aprender a direcionar a si mesmo, aí então você vai estender aos outros, identificando-se com os outros. Essa mudança é puramente psicológica em método, sem postulados teológicos ou metafísicos, tal como o eu universal imanente em todos os seres. É simplesmente a prática, né? Ela tenta focar no mais simples possível, uma linha de reflexão simples e direta que nos habilita a compartilhar a subjetividade dos outros e experienciar o mundo, pelo menos imaginariamente, do ponto de vista da própria interioridade deles, ou seja, como você se conectará à interioridade de outras pessoas. Compartilhamos, então, imaginativamente o mesmo desejo que temos interiormente de estar bem, felizes e seguros. A irradiação começa com certos grupos em ordem progressiva distante de nós. Então, ele sugere que você concentre bondade amorosa para você mesmo, pois a maior parte da raiva vai vir de atitudes que você mesmo tem, você mesma tem, para consigo mesmo, e acaba que você joga para fora e extravasa jogando para outra pessoa, da mesma forma que a gente viu lá, joga para fora do sistema, joga a tensão para fora. Da onde vem aquela tensão que está para ser jogado para fora do sistema naquele slide anterior? Vem de uma tensão de problemas internos, de lidar com a raiva internamente. Então, primeiro, foco total é para você mesmo, e depois você vai focar numa pessoa próxima, pai, mãe, professor, esposo, marido, qualquer coisa, qualquer pessoa que seja mais próximo, para ser uma atitude assim, um treinamento fácil, né? Primeiro tem que ser com você, depois com o mais próximo, depois com um amigo, depois para uma pessoa neutra e para finalizar para um inimigo. Então a Maia, os próprios inimigos do cristianismo, já estava escrito no pensamento budista que veio, né, antes do pensamento de Cristo, né? São cerca de 500 anos antes de Cristo que viveu o Buda, que escreveu esses ensinamentos aqui. Então, embora esses grupos sejam definidos por sua relação conosco, o amor a ser desenvolvido não é baseado nela, mas na aspiração comum pela felicidade. Então, você está tentando usar pessoas que têm relação direta, beleza, mas não é pelo laço que você tem com ela, mas pela uma aspiração comum de querer que a felicidade permeie para você e para os outros, né? Então, você precisa trazer a imagem de cada pessoa e irradiar o pensamento. Que ele ou ela possa se sentir bem, que ele ou ela possa ser feliz, que ele ou ela possa sentir-se em paz, né? Você dirige primeiro a si, então que eu possa me sentir bem, que eu possa ser feliz, que eu possa me sentir em paz. Isso precisa ser irradiado de uma forma honesta, com seriedade, com bastante esforço, porque quanto mais você conseguir irradiar isso, mais você vai trocar a sua contaminação mental de aversão, de hostilidade interior, para depois você conseguir ser satisfeito somente quando bem-sucedidos, né? Em gerar um sentimento afetuoso de boa vontade na direção daquela pessoa, que deveremos voltar para a próxima. Então, faça cada passo com calma. Então, após o sucesso, com pessoas individualmente, podemos tentar grupos, depois direções, norte, leste, por fim, para todos os seres. Ou seja, aqui ele focou em pessoas, mas depois ele sugere que quer expandir, conseguiu emitir um pensamento bom até uma pessoa que se considera inimiga, por que não tentar, então, em direção a grupos de pessoas passando por situações em que você precisa emitir um pensamento de bondade amorosa? E por que não emitir em direções para abranger o máximo de seres e depois emitir para todos os seres do mundo, né? No final, difundimos para o mundo inteiro uma mente de bondade amorosa, vasta, sublime, imensurável, sem inimizade e sem aversão. Ou seja, é uma prática longa, é uma prática sincera que deve ser feita, é uma sugestão. A primeira prática que a gente teve no curso até agora é essa, né? Que aí cada um pode, de repente, comentar na próximo encontro, né? Que a gente vai tentar manter às quartas-feiras, 8 horas, para falar o que sentiu, se acha que é um caminho interessante, né? Vamos tentar compartilhar também isso. O terceiro pensamento, então, é o de não violência, o pensamento de compaixão. Ele se opõe aos pensamentos cruéis, agressivos, violentos. A compaixão, ela oferece um complemento da bondade amorosa. Ela está adicionando mais, né?
A bondade amorosa traz felicidade e bem-estar dos outros, né? De todos os seres. E a compaixão é um desejo de que os outros se libertem do sofrimento. Eles também estão no mesmo barco que você, também está com o barco furado e passando por sofrimento. Então, esse desejo é que o sofrimento cesse para eles também, né? Então, ainda que por causa dos seus desejos, continuem a ser perturbados pela dor, medo, mágoa e outras formas de dukkha. Então, esses seres estão sob um sofrimento com esse nível de perturbação, e você, vendo essa perturbação acontecer, você precisa de direcionar um pensamento, uma meditação para a compaixão, que é isso que a gente vai citar agora. Você vai iniciar com alguém passando por sofrimento, né, para depois passar para esse ser um objeto natural para a compaixão, e complementamos o sofrimento contemplamos o sofrimento dessa pessoa direta ou imaginariamente, refletimos que, como nós mesmos, ela também deseja estar livre de sofrimento. Então, o primeiro passo de tudo é identifica alguém passando por sofrimento, tenta pensar na compaixão por ela, tenta contemplar como ela está sofrendo, imagina ela ou veja, né, diretamente ela, que você pode refletir, né, como nós mesmos precisamos estar livres do sofrimento, e você vai querer que ela também esteja livre, né? É aquele olhar para o outro que está passando às vezes por uma dificuldade até superior e acabar se sentindo assim, um pensamento de compaixão que surge naturalmente, né? Esse aqui é um objeto natural para a compaixão, ou seja, olhar para alguém em sofrimento. Esse pensamento deverá ser repetido até um forte sentimento de compaixão se desenvolva em nossos corações. Ou seja, procura uma pessoa, depois foca em outra, viu essa, viu aquela, imagina todo o sofrimento que ela está passando, que você não gostaria de que ela estivesse passando. Voltamos-nos para diferentes indivíduos, considerando como cada um deles está exposto ao sofrimento, irradiando para eles um suave sentimento de compaixão. E para aumentar a amplitude, a gente pode contemplar várias formas de sofrimento: velhice, doença, morte, mágoa, alimentação, dor, tristeza, desespero. Contemplar é você observar de uma forma atenta, né? Você analisar aquilo e tentar se penetrar naquela realidade, né? Seja imaginando. Então, vamos aumentar a amplitude da forma de ter essa conexão de sofrimento, contemplando velhice, doença, morte, mágoas, lamentação, dor, tristeza, desespero, várias formas de contemplação do sofrimento do outro, para você ter essa meditação, para surgir a compaixão. Você vai seguir adiante considerando pessoas vivendo momentos felizes, adquiridos por meios imorais, né? Primeiro você contemplou pessoas passando por sofrimento, agora você vai contemplar uma meditação pensando naqueles que estão felizes, mas que conseguiram por meios que não são corretos, né? Meio de vidas incorretos, que é um dos capítulos mais à frente, que é a obtenção de meios de forma incorreta. Refletir que, apesar da sorte, essas pessoas estão sendo internamente alfinetadas pela consciência. Mesmo sem sinais externos, logo colherão frutos de ações maléficas que elas estão aplicando para conseguir esses momentos felizes, as quais lhes trarão intenso sofrimento. Então, esse é o estágio 2 da contemplação. Primeiro o sofrimento, depois pessoas felizes que conseguiram felicidade por meios imorais. Vamos ver o próximo. O terceiro é expandir nossa contemplação para todos os seres vivos. Todos estão sujeitos ao sofrimento de samsara, do ciclo das existências, né? Samsara. E podemos reforçar pela reflexão de Buda de que neste ciclo de renascimento sem início é difícil encontrar um ser que não tenha sido em algum momento nosso próprio pai, mãe, irmão, irmã, filho ou filha. Ou seja, para você contemplar todos os seres vivos e pensar no sofrimento de todos eles, tenta imaginar, né, o ciclo de renascimentos, pelo tanto de vezes que a gente já renasceu, é difícil que algum desses seres que você vê como indiferente ainda para você, não tenha sido um pai, uma mãe, um irmão em vidas passadas, né? Para finalizar, essas contemplações são para cultivo e não para incursões teóricas, né? Isso aqui são setas que eu vou passar os slides para vocês todos, para vocês ficarem visualizando, cultivando e fazendo a meditação de fato. Então, o pensamento não saudável, ele é um prego podre alojado na mente. E já o pensamento saudável, ele é o novo prego apropriado para substituí-lo. Então, a verdadeira contemplação, e ela é necessário praticar continuamente,
é um martelo usado para inserir um novo prego e, com isso, empurrar o velho prego para fora. E Buda nos dá a garantia de que a vitória pode ser alcançada. Qualquer coisa sobre a qual refletirmos se torna inclinação da mente. Então, essas reflexões vão se tornando inclinações da nossa mente, de forma que dá para você colocar elas em prática, né? A sua mente vai agir em prol desses sentimentos de compaixão. A direção que tomamos sempre retorna para nós mesmos, ou seja, é um ciclo, né? A ação bondosa vai voltar para você como ações bondosas de fora para dentro também. Retorna para as intenções que geramos a cada momento no curso de nossas vidas. Então, assim, por causa das interrupções, teve um pouquinho mais de tempo do que parecia, mas são 2 treinamentos que a gente tem aqui, né? Um da bondade amorosa e o outro da meditação da compaixão, né? Uma focando bastante em emanar sentimentos, irradiar pensamentos de bondade, né? De forma ao mais gradual possível e expansiva possível, para treinarmos, né? E aí cada um comenta no próximo encontro como que achou. E a meditação da compaixão, ela foca mais em quem está sofrendo, quem está obtendo meios imorais e se sentindo feliz, mas sofrendo com isso internamente, né? E o terceiro é uma contemplação maior da expansão para todos os seres vivos, imaginando que aqueles sejam passados pai, mãe, filho, irmão. Esse foi a parte do pensamento correto.